Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, boa noite, doutor José Henrique. Boa noite, Madame de Stael. Stael, tá valendo. Doutor, tá tudo bem? Tudo ótimo, minha amiga, e contigo? Graças a Deus, graças a Deus. Cadê o João? Então, João está bem, graças a Deus. Ele fica aí fazendo toda essa tecnologia para a gente poder vê-lo, conversar, e é muito bom, né? E os nossos irmãos nos acompanhando. Então, nós vamos convidar nossos irmãos que estão conosco, que tenhamos toda uma boa noite, estudando, aprendendo, e hoje nós temos então o nosso querido irmão, doutor José Henrique Rubim, que vai trazer esse estudo, a sua palestra. Para nós é uma alegria renovada, e ele vem de Nova Friburgo, então isso é muito importante para nós. Nossos irmãos de lá também estão fazendo também as suas orações. Então, nós convidamos a todos e vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer. Senhor, agradecemos por esses momentos que estamos aqui reunidos, nesse mesmo objetivo de aprendermos, refletirmos sobre alguns ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos à nossa mentora Zilda Gama, aos bons espíritos que trabalham nessa casa para inspirar nosso querido irmão, que vai trazer essa palestra que preparou para nós com tanto carinho, e que nós possamos estar de mente, coração abertos, para que nessa aprendizagem nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, pois é assim que conseguimos conquistar, dar mais um passo na nossa elevação espiritual.
Jesus e Deus nos abençoe e estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, a palavra é toda sua, doutor José Henrique Rubim de Carvalho. Nome muito Minha bonito. querida, eu tenho até que horas? Das 8? Isso mesmo. Então, beleza, né? Primeiro de Muito tudo, cumprimentar os queridos irmãos aí do Zil da Gama, essa casa que eu já tive aí pessoalmente. E é sempre uma alegria, uma satisfação estarmos aqui dividindo esses estudos tão importantes como o de hoje, porque vivemos momentos de guerras. Os momentos são extremamente atuais, pertinentes. E qual a causa disso? Por isso, nós trouxemos aqui este assunto que consta, está íncito no nosso Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui uma comunicação bem interessante nas sessões da Sociedade Espírita Parisiense, uma comunicação de um espírito que todos vós conhecem e que foi de grande importância até para contextualizar o nosso trabalho. Então, a grande pergunta: e as guerras? Elas só se limitam a essas guerras externas, onde há uma força de poder, de ambição, de cupidez, de domínio, de egoísmo, que a gente vê e está aí a mancheias no nosso orbe? Sempre existiram guerras. Essa é a grande verdade. Só que a tecnologia vai mudando e colocando a raça humana em perigo, quando se fala de guerra nuclear. Nós sabemos que a guerra ela traz um cunho econômico, financeiro, mas também um cunho moral, de querer um suplantar o outro, um predominar sobre o outro, um sobre impor ao outro a sua força. Quando nós falamos disso, de força, não temos como negar que, por trás desse poderio bélico, por trás desse despotismo, dessa dominação, aqueles que promovem as guerras trazem em si uma profunda insegurança. Então, eles precisam, isso é psicológico, eles precisam impor para compensar as suas fragilidades emocionais. Nós poderíamos citar também as guerras internas que todos nós temos quando falamos de guerras. Aqueles que já estão guerreando dentro de si, ou seja, a guerra do ego em relação à nossa totalidade, às nossas sombras, nossos arquétipos, nossos modelos adquiridos e experienciados ao longo das existências, é uma verdadeira batalha. Como diz a Joana de Ângeles, a querida benfeitora, é uma guerra interna, é um quartel, diz ela, sem armas. Estamos aquartelados, mas sem armas. E essa luta, ela muitas vezes é inglória, porque não raro as nossas sombras voltam com força. Significa que elas não foram totalmente debeladas. É o que o nosso querido Paulo nos diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Porque os condicionamentos, meus irmãos, são tão fortes, adquiridos, repetidos ao longo das existências, que não será uma guerra comum.
do nosso psiquismo que vamos vencê-las. Isso é uma questão de tempo, de reencarnações. Num processo que chamamos, que é uma guerra, de descondicionamento daquilo que condicionamos ao longo de encarnações pretéritas. Então é uma guerra, realmente uma guerra interna, intestina, como nós chamamos. Mas também nós temos as guerras físicas, companheiros. Vamos dar um exemplo claro, sem aprofundarmos neste tema, para não fugir aqui realmente o objetivo, que é a luta dos nossos anticorpos contra os antígenos. Os anticorpos que nos defendem diante de uma possibilidade de um quadro infeccioso ou de uma doença. Os anticorpos, que geralmente são possantes, potentes, quando temos uma mente muito forte, muito positiva, muito alvissareira. Então são essas guerras internas, físicas, e essas guerras que estamos vivenciando, onde cada um procura impor o seu padrão de poder. O padrão de poder está muito ligado ao grande câncer moral que todos nós temos, que é o egoísmo. As guerras, elas surgem fruto do egoísmo. Vamos então aqui aproveitar e recorrer ao Livro dos Espíritos, da chamada Lei de Destruição, na terceira parte, no capítulo 6º, que exatamente nos fala das guerras. Agora, especificamente, não as guerras internas, mas as guerras externas. E na questão 742 de O Livro dos Espíritos, o nosso querido Allan Kardec pergunta: que é o que impele o homem à guerra? Vamos ver a resposta da espiritualidade, dos amigos espirituais, que todos nós, de antemão, já sabemos: a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então, as criaturas promotoras das guerras ainda estão vibrando numa natureza animal, em detrimento da natureza espiritual, da individuação, como nos fala o nosso querido Jung, Carl Gustav Jung. Porque estamos aqui num processo de individuação. Estamos aqui num processo de aprimoramento. Que aprimoramento? O espiritual. E aí sim, quando houver a natureza espiritual em predomínio, a natureza animal vai sucumbindo e vai se extinguindo. E claro, por haver ainda a natureza animal, as paixões ainda estão presentes, os arrebatamentos, as conquistas, as glórias, os destaques, que são exatamente as paixões. E veja como os espíritos colocam: as paixões, e não o amor. Porque quando houver o amor, logicamente a natureza será espiritual e menos animal. Então ainda vivemos o terreno das paixões, da glória, da conquista, o conquistador. Então, no estado de barbárie, dizem os amigos espirituais, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. E é aquilo que disse. Eles precisam ser fortes. Eles precisam dominar. Eles precisam humilhar o povo subjugado para se sentirem fortes. Quando, em verdade, nos seus alicerces psíquicos, eles são frágeis, eles são inseguros, eles são instáveis. Então, eles precisam mostrar força. Usam o poder, usam o armamento bélico
principalmente se é um país mais credenciado para isso, ou seja, indústria armamentista evoluída. Por isso dizem os amigos espirituais, que para tais povos o de guerra é um estado normal. Eu diria, não é um estado normal, é um estado comum. Porque normal verdadeiramente não é. O normal, na minha concepção, é a lei de amor, da fraternidade, da confraternização, da troca, da participação, do auxílio, da ajuda ao próximo, combatendo um grande estigma predominante na nossa humanidade, que é a fome, companheiros. Eu fiz um estudo de pesquisa onde eu reuni casos de desencarnação, de óbitos, homicídios, suicídios e abortos. Por minuto. E eu reuni os três e, estatisticamente, daria em torno de 8 desencarnações por minuto de homicídios, suicídios e abortos. Pois bem, a fome está matando 11 criaturas por minuto. Então, a fome por si só, exatamente por conta disso, das desigualdades sociais profundas, da má distribuição de rendas, onde estão essas rendas, se não investidas em armamentos beligerantes, para um se impor diante do outro? Bom, mas dizem os amigos espirituais que à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade. Ou seja, vão existir ainda as guerras, mas respeitando a vida humana, fazendo-a com humanidade. Parece algo paradoxal. E termina aqui, os espíritos terminam dizendo, quando a sente necessária. E vamos lá, na Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, item 6, em que nos fala exatamente sobre isto, o bem e o mal. Ou seja, as guerras existem porque o mal ainda está em predomínio. Quando há um transbordamento de paixões, quando há a ideia de preponderar, de ter o padrão de poder, de ter o domínio, de ter o controle, de raça controlando raças, as guerras étnicas, por exemplo, nós estamos diante do mal. Vamos ver o que Kardec nos fala no item 6. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez e seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras, nos fala o querido Kardec. As guerras existem porque ainda está em predominância o egoísmo. A visão do interesse pessoal. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? O interesse pessoal. O interesse de dominar para encobrir as fragilidades que esses espíritos trazem. Então, eles precisam dominar para se sentirem fortes. Então, aí está a causa das guerras, como nos fala Kardec, e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, dos ódios, que nós estamos vendo aí, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Olha, nós pegaríamos esse parágrafo, esse trecho, e esse trecho deveria ser fotografado e colocado
por exemplo, nos consultórios médicos, para que os médicos possam entender a raiz, a gênese das enfermidades. Porque as guerras existem, as guerras dos egos, por conta do egoísmo. Enquanto houver a predominância do egoísmo, as enfermidades estão aí, geradas pelos esses filhotes do egoísmo, ambição, cupidez, os excessos, as mágoas, as culpas, os ódios, as intolerâncias, tudo provindas do egoísmo. E na questão 743 de O Livro dos Espíritos, uma pergunta auspiciosa, Kardec pergunta: e da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Deixará de existir? E poderemos incluir aí a guerra interna, intestina, dentro do mesmo país, e as guerras intestinas próprias de todos nós, das sombras em predomínio. Temos que lutar contra elas. Temos que propor, pelo autoconhecimento, autoaceitação, as mudanças, as transformações morais, combatendo este grande câncer espiritual que é o egoísmo. Vamos ver o que os espíritos responderam para o nosso querido Kardec? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, vamos aguardar ansiosamente, no bom sentido, todos os povos serão irmãos. Interessante aqui a questão da justiça. E aí isso nos remete ao nosso querido Paulo de Tarso, numa das colocações que eu achei magnífica, quando ele fala para os Gálatas, das Galácias, não é das galáxias, das Galácias. E ele diz que o ser humano precisa de leis. São leis humanas, nós entendemos, não são leis divinas. São leis ainda muito ínfimas no campo moral, são leis ainda dúbias, atendendo interesses de povos, de castas, de governos, mas já são leis. E o que ela verdadeiramente nos causa? Nos leva a ter disciplina. As leis estão aí para nós nos disciplinarmos, porque somos criaturas verdadeiramente indisciplinadas. Porque queremos tudo do nosso jeito. Cada um quer do seu jeito. E aí, olhem os conflitos, as guerras, dentro de casa, na comunidade, na sociedade, nos governos, nos países e guerras internacionais. Então, precisamos de leis humanas, ainda frágeis, ainda débeis, mas que vão gerar a disciplina. E aí, havendo essa disciplina, nós não podemos infringir a lei ou as leis. E toda vez que nós infringirmos, nós vamos pensar: meu Deus, eu infringi a lei. Claro que nem todos vão pensar. Todos vão achar que estão corretos. Principalmente os psicopatas, que não, eles só creem na justiça deles. Mas grande parte das criaturas vai dizer para si próprio: meu Deus, eu errei, eu fracassei, eu não cumpri a lei, mesmo que não sejamos atingidos pela sanção. Mas a consciência vai nos reclamar internamente. E aí começa, meus queridos irmãos, isso é muito interessante que Paulo fala para os Gálatas. Começa a surgir uma ideia, ínfima que seja, de remodelação.
Ou seja, eu preciso reparar isto. Não quero repetir isso porque eu infringi a lei e poderei passar por alguma sanção. Olha só como a fé raciocinada já começa a brotar aí do tamanho de um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é o reino de Deus que está em nós. E a criatura começa, então, a trabalhar isto. Começa a fazer uma autoanálise, uma autoobservação dos seus delitos, dos seus erros. E aí vem, então, a proposta de transformação, de reparação de suas dívidas morais. Chamamos isto de autoconhecimento, autoaceitação e autoamor. E aí vamos estender isso concomitantemente ao próximo. E exatamente foi o que Jesus nos disse. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E a partir do momento que eu passo a me amar, que eu passo a me entender, que eu passo a buscar a transformação e aplico isso no próximo, eu começo a amar o próximo. E aí eu começo a desenvolver, por conta disso tudo, desse desdobramento interessantíssimo que Paulo nos coloca, eu começo a exercer a justiça. Eu passo a me alinhar na justiça. E vejam bem, estamos fazendo a caridade para nós, para o próximo? Estamos nos amando e amando o próximo? Por que será que Kardec colocou isso tudo no mesmo capítulo? A lei de justiça, amor e caridade. Vejam só que interessante isso. Então é exatamente isso, companheiros. É todo um desdobramento para que possamos romper as carapaças endurecidas do egoísmo. E vamos falar dele, para que a gente possa cada vez mais entender isto. Está lá no Livro dos Espíritos, da Perfeição Moral, terceira parte, capítulo 12, que Allan Kardec fala exatamente do egoísmo. E ele pergunta, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Qual é ele? A espiritualidade responde com bastante superioridade, serenidade para todos nós. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Depois nós vamos voltar a este parágrafo. Mas terminando aqui, dizem os nossos amigos espirituais: por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Essa é a guerra. Essa é a guerra interna. Para que eu me visualize e, a partir disso, eu me proponha a mudança. É uma guerra. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Enquanto houver o egoísmo, enquanto nós não visualizarmos isto, entendermos isto, racionalizarmos isto, nós vamos dar vazão a esse egoísmo. Interessante, voltando àquele parágrafo, que os Espíritos dizem: estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. O que eles estão assinalando? O estudo simplesmente é o estudo do nosso Evangelho, por exemplo, do Livro dos Espíritos, o Pentateuco kardeciano? Não, companheiros. Estudai em nós os nossos egoísmos,
os nossos interesses em detrimento do próximo. É isso que geram as guerras familiares, as guerras urbanas, sociais, as guerras econômicas e as guerras beligerantes, através de armas, agora, de alto poder destrutivo. Então, a espiritualidade aqui continua dizendo: quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo, olhem só, incompatível com a justiça, o amor e a caridade que falamos agora há pouco. Exatamente, os espíritos estão, dizendo o que Paulo disse para os Gálatas e que está lá no Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. Portanto, terminando aqui, o egoísmo, ou seja, ele neutraliza todas as outras qualidades. Interessante que Kardec, fazendo uma referência, dando a sua opinião conclusiva, na questão 917, ele diz o seguinte: o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. É a busca constante pela felicidade, pela paz. E não podemos entender uma paz através de guerras. Vou guerrear para ter paz. Isso é um contrassenso. A paz é a não violência, mas também não é se submeter à violência. Como diz aquele grande revolucionário dos Estados Unidos, Martin Luther King, que ele diz que o que me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Temos que colocar no nosso posicionamento, não se submeter, mas também não revidar, não retaliar. Aquele simbolismo clássico de Jesus de virar a outra face não é se submeter à violência, é não reagir. Tanto que o Cristo nos diz: não resistam ao mal. Por isso é que trabalhe incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, diz Kardec, que pesquisa as causas de seus males. Olha o autoconhecimento aí, para remediá-los através da transformação pessoal, para que através das transformações eu não projete a culpa no outro, que é o que fazemos com frequência, para nos eximirmos das nossas faltas. Isso é um processo muitas vezes inconsciente. Estamos sempre projetando a culpa no outro. E se eu projeto a culpa no outro, eu tenho que eliminar o culpado. Olhem aí a gênese das guerras. Então nos fala Kardec: quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, porque está bem claro aqui que o orgulho é fruto do egoísmo. E muitos colocam o orgulho como irmão gêmeo do egoísmo. Não. O orgulho é oriundo do egoísmo. Está bastante claro aqui, colocação de Kardec. O egoísmo reside uma dessas causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja. Meu Deus, como é um sentimento deplorável a inveja, porque ela é oculta. Acontece com muita frequência. O que acontece com o invejoso? É um orgulhoso que não admite o erro, não admite o fracasso, e quando isto acontece, ele se sente frustrado, ele se sente caído, menos-valia, baixa autoestima, se sente incompetente, se sente impotente,
e passa a ver o outro como um vitorioso, que nem sempre o é. Começa a comparar dentro do seu complexo de inferioridade. Porque o invejoso é um complexado. Ele se sente inferior. O sentimento difícil de ser aceito, de ser compreendido para as mudanças. O ódio, continua aqui Kardec, o ciúme. Quantas guerras não existem por conta do ciúme? Porque o ciúme é exatamente a noção que a criatura tem de que o outro é de sua posse. Quando o outro começa a se distinguir, quando o outro começa a mostrar para o ciumento que ele não é o possuidor, é o ciúme possessivo, vem o conflito. Isso entre duas criaturas. Agora vocês imaginem isso numa comunidade. E que a cada momento magoam. O sentimento também deplorável, destrutivo, como diz a Joana, comburente, que queima a mágoa. Porque a mágoa é quando você se sente ofendido, inferiorizado, rejeitado, excluído, quando em verdade a mágoa é a culpa que a gente projeta no outro, segundo os cientistas da mente humana. Vejam quantos sentimentos perturbam as relações sociais, provocam as dissensões, aniquila a confiança e que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Exatamente isso, a proteção. Exatamente o que acontece, né? Para se proteger, para proteger a sua insegurança, eu guerreio. Enfim, aqui do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício, o egoísmo, é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Então, estamos vivendo um mundo de infelicidade? Sim. Um mundo sem paz? Sim, verdadeiramente. Aí vem a bendita dor, porque tudo isso, as guerras, geram dor. E dor gera sofrimento. Mas a dor vem para nos alcançar, para nos mobilizar, para refletirmos o que eu preciso mudar dentro das minhas ideias, dentro dos meus valores. Eu gosto muito de uma frase de Leon Denis que ele diz que a dor aperfeiçoa, a dor educa e a dor sensibiliza. Os corações ficam mais sensibilizados, rompendo essas barreiras do endurecimento. E tem uma fala de Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, dizendo que depois do poder de Deus, a maior força que nós temos é da dor. A dor que alinha, a dor que reajusta. Ainda precisamos da dor. Vamos voltar à lei de destruição das guerras para depois dar a comunicação de um espírito muito conhecido, e uma declaração muito interessante. Aí Kardec pergunta na questão 744, que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Por que a guerra é necessária? Olha o que os espíritos responderam. A liberdade e o progresso. Pois é. Mas aí Kardec pergunta logo a seguir. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, liberdade de quê? Libertação de povos, libertação de valores, de crenças. Como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? E a espiritualidade responde: escravização temporária, para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então tem um cunho aí positivo,
por incrível que pareça. As guerras que escravizam, que esmagam, fazem com que esses povos progridam mais depressa. E esses governos que dominam, que passam a gerir, eles levam novos conceitos, outras ideias, outras culturas. Então, tudo realmente tem a sua providência. E na questão 745, Kardec pergunta: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Aí entra o egoísmo. Aí entra o interesse pessoal. Aí entra o padrão de poder. E os espíritos responderam: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias. Olhem bem, para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Quando a gente lê essa resposta, ficamos aqui a elucubrar esses dirigentes, esses chamados poderosos, fomentadores da guerra, matando crianças, matando pessoas que não estão envolvidas nisso. Claro, cada um cumprindo a sua meta, a sua lei de causa e efeito, mas quantos não estão sendo assassinados por conta desta ambição? E, por fim, vamos trazer, então, uma comunicação espontânea que foi obtida nas sessões da Sociedade Espírita Parisiense. Esta comunicação, queridos irmãos, foi trazida no dia 23 de setembro de 1859. Prestemos atenção nesta comunicação e, no final, nós vamos aqui revelar o comunicante. A médium era o senhor R. Reticências. Interessante que Kardec, principalmente nessa grande coletânea que é a Revista Espírita, que eu tenho o prazer de estudá-la e passá-la para uma instituição aqui próxima de Nova Friburgo. Todo mês eu falo da Revista Espírita. Então a gente vê, Kardec sempre preservando a identidade do médium. E ele faz isso, bota a primeira letra maiúscula e logo a seguir reticências. Vamos ver o que esse espírito nos disse. Exatamente consentâneo com o que nós lemos agora a respeito da liberdade do progresso. Quer dizer, o lado positivo, por incrível que pareça, da guerra. Então diz aqui o amigo: até o momento não considerastes a guerra senão sob o ponto de vista material. Guerras intestinas, quer dizer, internas, dentro dos mesmos povos, dos mesmos irmãos, guerra de povos a povos. Nós chamamos de guerras fratricidas, porque aniquilam irmãos. Somos todos irmãos. Aliás, a visão atual é esta. É a visão sistêmica, a visão em rede. Nós estamos todos interconectados, interligados. Isso é fundamental entendermos, porque somos filhos do mesmo Pai. Claro que cada um traz suas particularidades, traz seus apanágios dentro de seus processos evolutivos, mas temos que entender que nós não estamos separados. Tudo é uma visão de síntese, a visão sistêmica da vida, inclusive com a natureza, a ecologia profunda, as nossas ligações com os animais, os seres que ainda estão atrás de nós no seu processo evolutivo, e a gente vê as barbaridades com os animais, com a natureza. O ser humano
é o grande predador. Então, guerras de povos a povos. Não tende jamais visto nisso senão o quê? Conquistas, escravidão, sangue, morte e ruínas. Mas é tempo de considerá-la, a guerra, sob o ponto de vista moralizador e progressista. Este é o cunho positivo da guerra, porque visa a moralização, porque gera dor. E a dor faz com que as criaturas envolvidas acabem fazendo uma reflexão e acaba gerando progresso. Porque a finalidade toda humana é o progresso intelecto-moral. A guerra muitas vezes leva a novos conceitos, novas regras, novas culturas dentro da parte intelectual. Mas também, muitas vezes, leva questões morais que precisam ser analisadas profundamente. Então, guerra não é só conquista, escravidão, sangue, morte e ruínas, como diz o nosso irmão. E diz ele aqui, a guerra semeia em sua passagem a morte e as ideias. As ideias germinam e se engrandecem. Novas ideias, novos conceitos. O espírito, depois de se fortalecer na vida espírita, ou seja, depois de ter passado, né, por esse fenômeno chamado guerra, e ter se fortalecido, ter escolhido a sua próxima encarnação, ele vem fazê-las frutificar. Diz aqui o nosso irmão, não sobrecarregueis, pois, com as vossas maldições, o diplomata que preparou a luta, nem o capitão que conduziu seus soldados à vitória. Grandes lutas se preparam, lutas do bem contra o mal. Então, haverá, sim, e elas estão aí, as guerras internas, do bem contra o mal que está em nós, nossas sombras, nossas delinquências morais. Então vamos buscando mudanças. Essas são as legítimas lutas. Mas diz ele aqui, das trevas contra a luz, ou seja, das sombras contra a luz que está em nós, porque é uma grande realidade. Se Deus está em nós, companheiros, a luz, Deus está em nós, não é? O amor também, porque Deus não é amor. E se o Cristo está em nós, não foi assim que Paulo nos afirmou? Não sou eu, mas quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E o que o Cristo falou? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele mostrou isso na transfiguração do Monte Tabor. Mas a luz está em nós porque o Cristo está em nós. Então vejam esses 4 fatores fundamentais para nos engrandecer. Nós temos em nós, no nosso psiquismo profundo, no inconsciente puro, a presença de Deus, do amor, do Cristo e da luz. É com esta luz, sabendo utilizá-la, que nós vamos iluminar as trevas. E o irmão aqui continua. Lutas do espírito de progresso contra a ignorância estacionária. Muitas guerras permitidas. Claro, entra aí a lei de causa e efeito, as necessidades de resgate, mas muitas guerras trazem o progresso, como agora há pouco nós lemos, liberdade e progresso, para alavancar o conhecimento contra a ignorância estacionária. E diz aqui o nosso irmão,
Esperai com paciência. Tenhamos paciência. Aí sim, trabalhando a paciência interna, que é a paz, ciência da paz. Porque a paz também está em nós. Foi assim que Lao Tse, do taoísmo, lá antes de Cristo, dos Vedas, da cultura hindu, nos falou. A paz não encontra-se fora de vós, mas sim dentro de vós. Então nós precisamos trabalhar essa paz. Não adianta fugirmos da turbulência, das conturbações, quando em verdade a paz está em nós. A ciência da paz. Portanto, a paz tem que ser construída, educada. É um processo de educação. Como diz Kardec, educação é um conjunto de hábitos adquiridos que vamos conquistando. E nós podemos ter esta paciência. A paciência que é o autocontrole. Diante de momentos turbulentos, nós podemos trabalhar este autocontrole. Nós temos uma área do cérebro responsável por este controle. Olha a concessão paterna, que coisa maravilhosa. Nos resta trabalhar isto, o autocontrole. Podemos fechar nossos olhos, orarmos, meditarmos e nos aquietarmos. Então, voltando aqui ao nosso irmão, esperai com paciência, porque nem vossas maldições, nem vossos louvores em nada poderiam mudar quanto à vontade de Deus. Ele saberá sempre manter ou afastar seus instrumentos do teatro dos acontecimentos, segundo tenham cumprido sua missão, ou que tenham abusado para servir seus objetivos pessoais, do poder que terão adquirido pelo seu sucesso. Como nós afirmamos agora há pouco, o interesse pessoal, ególatra, para que a criatura frágil, insegura, instável, possa se sentir no poder, sendo elencada como vencedor. Pois é, companheiros, a violência, ela tem essa conotação. A criatura precisa ser violenta, precisa guerrear para suprir suas necessidades. É a compensação. Então, como diz aqui o nosso irmão, é abusado para servir seus objetivos pessoais. E aqui ele termina. Tendes o exemplo do César, moderno, e do meu. Devi, por várias existências miseráveis e obscuras, expiar minhas faltas. E vivi, pela última vez na Terra, sob o nome de Louis IX. E aqui ele assina, Júlio César. É esse o nome, que foi imperador de Roma, que usou da violência para expandir o seu império, o Império Romano, através das guerras, para atingir objetivos pessoais de poder. Então ele reencarnou diversas vezes em condições de miserabilidade, encarnações obscuras, expiando suas faltas, sabe lá, com alterações orgânicas, físicas, porque realmente quantas criaturas ele não eliminou. E na sua última encarnação, ele veio com o nome de Louis IX. Portanto, Júlio César nos dá essa brilhante colocação. E concluindo, o Livro dos
O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação, como eu disse, da lei de justiça, de amor e de caridade. Portanto, é através disso que nós vamos exercer a lei de amor. Kardec aqui encerra dizendo: maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. Mas ele nos diz que as guerras se tornam cada vez mais raras. Mas como mais raras que elas estão aí expressas? Mas vamos analisar como as guerras eram muito mais comuns no passado. Nós temos momentos de trégua. Então Kardec diz que as guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade que acontecerão. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se por isso. É o grande projeto que nós aqui estamos almejando. As distinções de raças, de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Então Kardec nos coloca aqui um futuro que já nos aguarda. É uma questão de tempo. Tempo esse nosso que é muito relativo. E tudo isto é um processo, em verdade, de uma grande seleção que vai se enquadrar neste orbe já como regeneração, ainda iniciando-se, como orbe de regeneração. Nós sabemos que vamos levar milênios, os espíritos afirmam isso, para a implantação definitiva da regeneração. Isso se explica todos esses momentos de conturbações, de turbulências, de seleções naturais, muitos amigos, muitos espíritos, muitos irmãos serão degradados para orbes onde há prantos e ranger de dentes, para cumprir suas evoluções com suas inteligências. Outros encarnarão. A geração nova que Kardec nos coloca em A Gênese, propensos ao bem. Agora, companheiros, tudo isso é um processo lento e gradativo. E nós ficamos aqui duvidando, porque somos imediatistas e ansiosos. Saibamos aguardar, porque a paz vai se instalando, vai se esculpindo no âmago de todas as criaturas, e com Jesus no comando. E que Ele nos abençoe mais uma vez por nos trazer esse estudo tão atual e tão pertinente sobre as guerras. Que façamos a verdadeira guerra, que é a guerra interna, combatendo nossas sombras, combatendo os nossos arquétipos deformados de nossas atuações malbaratadas do passado, para implantarmos em nós a lei de justiça, de amor e de caridade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos passar a palavra à nossa irmã, a nossa querida Estael. Nós só temos a agradecer, doutor José Henrique, por essas reflexões tão importantes, relembrando esses capítulos sobre guerras que Kardec trouxe para nós, e como que você trouxe assim de uma forma bem compreensível, que é o que nós todos queremos a cada dia poder compreender melhor todo esse processo, ainda mais falar em guerra é tão difícil assim de se entender. E como você trouxe para nós com tanta esperança, que é o que o Espiritismo também traz para todos nós. Vamos esperar, paciência e
que você falou, exercitar em nós o alto amor, porque com amor as guerras irão cada dia se extinguindo. Então, muito obrigada, foi mesmo um estudo muito importante e muito útil para todos nós. E, então, nesse momento, nós vamos convidar nossos queridos irmãos que estiveram conosco e outros que só poderão assistir depois, mas que vão conosco elevando, continuando essa elevação de pensamento a Deus e a Jesus, para agradecer por todos esses ensinamentos que nos trouxeram uma aprendizagem que para nós é sempre bom pensar que dentro de cada um de nós ainda existe essa guerra que precisamos combater com o egoísmo, com o orgulho. E nós agradecemos a Deus porque é esses momentos em que nós estamos refletindo sobre a necessidade da nossa transformação moral. Agradecemos, Senhor, e depois de tanto receber, nós nos unimos em vibrações de paz, de amor, de justiça para toda a humanidade, para os encarnados e desencarnados, e pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, mais uma vez agradecemos e aquele abraço muito apertado, muito gostoso, e volte mais vezes para trazer mais aprendizagem para nós. Uma boa noite.